eu sou Luana Fiorentin e é um prazer estar no Congresso Internacional de Administração. Esse congresso que sempre traz temas tão relevantes. Eu sou jornalista, formada pela Universidade de Passo Fundo, sou especialista em marketing, formada pela Universidade do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, e faço mestrado em administração na Universidade de Passo Fundo. O artigo que nós vamos apresentar hoje é a ascensão dos supermercados em tempos de pandemia, uma análise do ciclo de vida e da concorrência. Esse artigo ele foi feito por mim, pelo Jean Carlos Benetti, que me acompanha nessa apresentação, pelo Leonardo Conceição, que não pôde estar presente, e pela professora Ana Cláudia Machado Padilha, que fez a orientação. Olá, eu sou Jean Carlos Benetti. Sou formado em Gestão Comercial pela Universidade de Passo Fundo e faço parte do PPG-ADM da mesma, estudando mestrado em Administração. Dizem que é na crise que surgem as oportunidades, mas essas oportunidades elas só podem ser interpretadas e compreendidas quando o contexto é entendido também. Uma situação de um ano atípico, onde muitas organizações tiveram fortes perdas com esta crise, decidimos seguir o oposto e estudar um setor que está em ascensão, o setor de supermercados. Baseados então no modelo de ciclo de vida de Redes, de Aliev, Wegner e Benz, de 2015, decidimos criar um modelo para análise de ciclo de vida de supermercados, onde foi possível identificar que a sustentação do estágio em que eles estão no atual momento são devido às estratégias particulares de cada um. Analisamos 2 empreendimentos. E, ambos, mesmo sendo do mesmo setor, não tiveram o mesmo resultado de estágio de vida. Também não tiveram as mesmas estratégias. Uma importante contribuição social para os outros empreendimentos do mesmo segmento. Também analisamos se a participação dos mesmos, destes supermercados em redes, é motivo também da sustentação e do sucesso que eles estão tendo durante esse período. Por fim, analisamos através das 5 forças de Porter de 1980, a concorrência entre ambos. Estas e outras situações iremos falar no decorrer desta apresentação. A imprevisibilidade da pandemia afetou negativamente diversos setores. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou uma pesquisa no dia 16 de julho de 2020, relatando que 716 mil empresas fecharam as portas desde o início da pandemia. Entretanto, esse cenário contribuiu para um aumento significativo das vendas dos supermercados. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, houve um aumento de 35% das vendas. Produtos como o arroz, o feijão, o leite e o açúcar tiveram um aumento significativo de preço. As compras se amplificaram justamente pelo decreto de isolamento social. Então, os brasileiros eles foram às compras para garantir os produtos necessários para passar a quarentena. O nosso estudo, então, ele procura auxiliar no desenvolvimento de estratégias, principalmente para supermercados de pequeno e médio porte, com ferramentas mais assertivas para que esses mercados eles possam alcançar a consolidação. Na área de administração, um dos fatores externos principais que influenciam a competitividade organizacional é a concorrência, entendida então como a rivalidade entre empresas. O melhor entendimento dos princípios da competição, que nutrem justamente essa concorrência, se faz necessário então compreender as 5 forças de Porter, que gira em torno, então, das barreiras de entrada de novos competidores, que é justamente a dificuldade que a empresa tem para entrar em um mercado específico. Fala também da intensidade dessa rivalidade entre os concorrentes. Também temos, então, os produtos substitutos, produtos que podem substituir os que já existem. Além disso, nós temos o poder de negociação dos compradores, que gira em torno justamente de baixar os preços e abrir possibilidades, então, para barganhar uma qualidade melhor, ou outro tipo até de assistência complementar. O poder de negociação dos fornecedores é o que torna os fornecedores poderosos, a não existência de produtos substitutos. Então, quando um produto ele é valioso para a negociação do comprador,
ou quando uma mudança de fornecedor geraria para o comprador custos mais elevados, ele acaba tendo esse poder de negociação. As 5 forças de Porter, então, eles permitem que a gente entenda as oportunidades, as ameaças, que essas empresas elas enfrentam. Esse conjunto de fatores, ele possibilita a compreensão, da intensidade da concorrência e da rentabilidade, bem como ela se torna, então, primordial para a formulação de estratégias. A gente tem visto o aumento significativo das vendas dos supermercados. Isso acontece devido às mais diferentes estratégias adotadas pelo setor, principalmente por eles manterem vantagens competitivas sustentáveis. Quanto mais uma empresa ela participa desse mercado emergente, mais é preciso para ela aumentar a investigação, com relação à dinâmica da concorrência. A gente entende que a estratégia ela surge lá no segmento militar. Tinha a função, então, de fazer com que as forças militares, no período de guerra, vencessem os seus inimigos. Essa estratégia, ela nada mais é do que a integração de um conjunto de atividades de uma organização. É quando uma organização ela desempenha atividades de uma forma adequada e integrativa, sempre com a execução perfeita de atividades. Quanto mais bem desenvolvidas essas atividades, maior vai ser a estabilidade organizacional. Essa estabilidade organizacional, então, ela possibilita a resolução de conflitos, a fuga de incertezas, maior aprendizagem organizacional e a busca orientada, então, por entender problemas que norteiam a organização. Essa questão ali das estratégias apresenta, então, um aperfeiçoamento organizacional. A estratégia competitiva ela foi se alterando ao longo do tempo. Todo tempo passa, mais evoluções acontecem, As organizações, elas buscam justamente essa adaptação ao ambiente externo e interno. Em momentos de imprevisibilidade, como esse que a gente enfrenta, a estratégia ela é uma necessidade básica. No Brasil, os primeiros supermercados, eles foram implementados em áreas de grande concentração populacional. Entretanto, isso não garantiu que eles tivessem um crescimento rápido. Em cada região que um supermercado ele se propõe a estar, ele tem desafios específicos dessa região. As estratégias ligadas aos supermercados, elas precisam ser feitas desde o entendimento do que é a estratégia até todo o seu planejamento. Uma das tentativas, das organizações, elas possuírem vantagens competitivas, então, e gerar essa estabilidade, as redes de cooperação, elas possibilitam, então, a promoção de processos mais integrativos. Mostram, então, outras possibilidades, outras vantagens competitivas. As estratégias de cooperação, elas possibilitam a troca de ideias, experiências, o desenvolvimento de uma visão mais ampla e mais estratégica. As redes cooperativas geram a captação, dos relacionamentos e elas acabam, então, criando um valor para o mercado. Para entender essas estratégias, então, o nosso estudo, ele procurou entender como é que é o ciclo de vida das redes, analisando as suas características. Então, a gente utilizou esse modelo do ciclo de vida de redes, a gente fez uma adaptação. Referente ao método, então, trabalhamos um estudo de caso com 2 supermercados, através de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório com os proprietários dos mesmos. Para não afetar o comércio local, então, titulamos eles no artigo como Mercado X e Mercado Y, e respectivamente Rede X e Rede Y, para identificar as redes que esses supermercados são associados. A escolha dos mesmos seguiu alguns critérios padrão. Deveria ter tanto atuação no ambiente físico quanto online, mais de 15 anos de atuação, possuir mais de uma unidade de supermercado, fazer parte de uma rede e ser líder na região que atuam. Também estabelecer-se na região norte do Rio Grande do Sul. Primeiramente, trabalhamos com base no modelo de ciclo de vida de pequenas empresas. Ela mesmo vocês podem ver que é o modelo de Wegner, Alievin e Benz de 2015. Como não existe nenhum modelo teórico de análise de vida de ciclo de supermercados, tivemos que fazer algumas adaptações desse, criando então esse modelo. Para facilitar a compreensão da análise dos resultados, é importante nós falarmos um pouco sobre o perfil dos supermercados e das redes em que estamos estudando. O Mercado X
atualmente está com 28 anos de atuação, né? Ele tem 4 unidades na mesma cidade. Hoje é coordenado por 2 sócios que são irmãos. Faz parte, então, como associado da Rede X, que tem 15 anos de atuação, está presente em mais de 30 cidades, tem 48 supermercados associados, e ela visa, então, né, proporcionar aos seus associados preços mais baixos e a geração de vários benefícios aí para melhorar a competitividade, o que já nos remete, né, a entender que rede, sim, é um benefício. Mercado Y, então, ele tem 20 anos de atuação, hoje é coordenado somente por um sócio, ele é referência na cidade, tem 2 unidades, e ele faz parte da Rede Y, que a Rede Y, 21 anos de atuação, né? Ela é um pouquinho maior do que a Rede X, ela tem 60 supermercados associados, está presente em mais de 40 cidades. Falando da análise do supermercado X, nas palavras do próprio proprietário, né? De um dos proprietários, a direção dos nossos mercados sempre pensou no cliente, se colocando no lugar dele, buscando manter preços baixos e prezando pela qualidade de produtos. O mercado X, que faz parte da Rede X, né, que auxilia em promoções, proporciona grande diferencial de compra, conforme já foi mencionado, ele tem muitos diferenciais. Tanto que isso identifica, né, o estágio em que ele se encontra no ciclo. Diferente às estratégias internas, o supermercado X ele possui de vários diferenciais competitivos. Um destaque para o atendimento personalizado em todas as unidades, com uma equipe treinada para oferecer satisfação na hora de compra. Eles têm um layout padronizado que é bem semelhante com os mercados de grandes cidades, trabalham com divulgação estratégica, atualmente bem forte no meio digital, né, que cresceu ainda mais com a pandemia, para gerar motivação. Nos dias de semana que eles não tinham muito movimento, eles criaram algumas ofertas promocionais. E aí os clientes eles se adaptaram a essa rotina de acompanhamento de promoções, gerando assim, né, a facilidade da administração de estoques, do fluxo de pessoas, e principalmente no momento da pandemia que foi necessário sim ter esse controle. O supermercado sim, ele se encontra no estágio de consolidação e maturidade. E isso é um grande feito, né, ainda mais em momentos de crise. Já o supermercado Y, ele nem forneceu muitas informações na pesquisa. A concepção dele em si se deu pela identificação da oportunidade de negócio, depois teve uma fase em que tiveram dissoluções dos sócios. A questão de planejamento hoje, eles não fazem mais, eles não têm metas, coisas que o mercado X faz. Então, são várias etapas, né, que foram pontuadas no ciclo de vida dos supermercados, que o supermercado Y acabou não pontuando tanto quanto o supermercado X. O supermercado ele tem uma forte tendência a declinar. Então, ele não está num processo de consolidação. Ele está num processo de desenvolvimento. E sim, né, devido a essas faltas de estratégia, de organização, ele tem fortemente a tendência a se dissolver. Então, temos a análise da concorrência. Então, a gente tem a questão dos entrantes potenciais, né? Onde tanto o supermercado X quanto o Y, eles são fortes nessa pontuação, pois são referência no segmento, fazem parte de rede, então acaba sendo mais difícil entrar novos potenciais. Concorrente e rivalidade. Na nossa análise, né, a gente viu que o mercado X ele tem essa pontuação um pouco maior, sendo que o mercado Y ele é um pouco mais frágil devido à falta de diferenciais, devido à falta de estratégias. Mesmo assim, com essa divulgação toda, dificilmente ele vai estar na cabeça do consumidor. Por quê? Porque ele não tem uma manutenção constante dessas estratégias, dessa renovação. Quando se trata de produtos substitutos, a princípio, os produtos substitutos eles são bem semelhantes, porque os supermercados hoje, enquanto participantes de redes, eles trabalham com marcas bem parecidas. Compradores, né, é um ponto forte entre ambos, pois ambos trabalham com rede, então isso acaba facilitando. Em questão de fornecedores, ou acompanhar as altas dos preços e lidar com a disponibilidade dos produtos, tanto o mercado X quanto o mercado Y, mas isso é uma coisa que vai alterando. Então, lembrando que foi um contexto analisado em pandemia. Eu quero agradecer a vocês pela atenção, quero agradecer a oportunidade que esse congresso está dando para os pesquisadores de expor sobre as mais diferentes temáticas. Desejamos, então, que vocês tenham um excelente congresso.